O papel do professor na educação inclusiva. Olá, meu nome é Andréia, acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário Uninter. Este é um estágio híbrido de extensão, ensino médio. Falaremos sobre o tema O papel do professor na educação inclusiva e apresentaremos aqui os seguintes tópicos: a educação inclusiva, ambiente escolar, o papel do professor, comprometimento com a inclusão, empatia, valorizar o conhecimento prévio, aprendizagem significativa, comunicação e o lúdico. Educação inclusiva. A educação para pessoas com deficiência no Brasil caminhou de uma maneira segregadora até a publicação da Constituição de 1988. Até esta data, as crianças eram atendidas em escolas de educação especial e não frequentavam as escolas de ensino regular, a não ser em salas especiais. O grande marco na educação inclusiva foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 1996, inspirada em um conceito de educação para todos. Para os casos mais graves, em que, se a criança, ao frequentar a escola, poderá ter a saúde comprometida, existe um plano pedagógico especial para que a criança receba o ensino em casa ou no hospital. O ambiente escolar. O ambiente escolar influencia na aprendizagem e na experiência das crianças para que elas possam interagir com as outras. Sendo assim, é necessário que aconteça a organização do espaço e dos materiais, pois a ambiência e o espaço físico revela como a escola apoia o desenvolvimento dos seus alunos. Esse espaço deve ser organizado de tal modo que a criança se sinta segura no espaço tanto individual como também em grupo. O papel do professor. O papel do professor é fazer com que todos percebam que não existe impossibilidade física ou mental que incapacite alguém, sendo necessário apenas, como supracitado, a adaptação das atividades propostas, sendo esta uma ressignificação acerca do trabalho efetuado. O comprometimento com a inclusão. O professor precisa estar realmente comprometido com o ensino inclusivo. Precisa acreditar na aprendizagem de seus alunos. Só assim conseguirá planejar aulas inclusivas. Subestimar a capacidade de um aluno com deficiência ou autismo é um erro que não pode ser cometido. Toda a escola faz reuniões de planejamento antes de iniciar o ano letivo. Nessas reuniões, o professor deve tentar obter o máximo de informações possíveis, principalmente dos alunos que têm necessidades educacionais especiais. Empatia. Nas primeiras aulas, o professor precisa estabelecer uma relação de empatia com sua classe. Não há como ter sucesso no processo de ensino-aprendizagem se todas as partes não estiverem afinadas. E para que isso aconteça, o professor precisa entender como funciona a mente de seus alunos, entender suas potencialidades e as possíveis dificuldades de cada um.
Valorizar o conhecimento prévio. Avaliar o que o aluno sabe e planejar o que ele deve aprender é um recurso importante inspirado na teoria do psicólogo russo Levi Vygotsky. Essa teoria afirma que para elaborar suas aulas, o professor precisa diagnosticar o que o aluno já sabe, já aprendeu, zona de desenvolvimento real, e baseado nessas informações, criar aulas desafiadoras que desenvolvam suas potencialidades. A zona de desenvolvimento potencial. A aula do professor seria a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, serviria de contexto intermediário entre o real e o potencial e criar oportunidades para a resolução de problemas com mediação do professor. Vygotsky, 2002. O professor jamais pode ignorar esse conhecimento prévio que o aluno traz para a sua aula. No caso de crianças com NEE, necessidades educativas especiais, isso é ainda mais importante, porque ela provavelmente percorreu um caminho difícil até chegar àquele nível de aprendizagem e precisa ter isso não só valorizado, mas utilizado pelo professor atual. Aprendizagem significativa. Esse tipo de aprendizagem contextualiza conteúdos, teorias e estimula a prática que tenham real utilidade para o aluno e relação com seu cotidiano ou cultura. A aprendizagem significativa torna-se cada vez mais urgente em nossas escolas, pois as novas gerações nativas digitais têm necessidade de grande quantidade de estímulos para se manterem motivadas, ou seja, teorias e práticas que não têm relação com suas vidas, que não têm contexto específico ou que não têm significação, não captarão a atenção desse público, e isso só aumentará os problemas da escola. Comunicação. Todo o processo escolar precisa de comunicação entre todas as partes envolvidas. O professor que tem alunos com NEE precisa estar o mais informado possível sobre o quadro clínico desses alunos, sobre as opiniões dos outros especialistas que tratam a criança como fonoaudiólogo, psicopedagogo, pediatra e principalmente o professor de AEE. A família da criança também deve ser parceira no aprendizado dessa criança. A escola deve sempre trocar informações e experiências com os pais ou responsáveis, informando sobre a aprendizagem da criança e sendo informada sobre as tarefas escolares feitas em casa. Lúdico. Criança é criança. Gosta de brincar, de interagir e se divertir, mesmo tendo deficiência ou síndrome que traga alguns obstáculos. A escola deve incluir essa criança em todas as suas atividades lúdicas, adaptando as mesmas, removendo obstáculos e proporcionando a essa criança todas as brincadeiras que proporcionam às outras. Por exemplo, o jogo simbólico, música, o teatro, as leituras, interpretações e o cinema. E assim finalizamos a nossa aula. Até a próxima!